Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nossa aula será sobre vírus. As doenças, as viroses, elas serão enfatizadas numa aula posterior. Tá? Então hoje falaremos apenas da estrutura viral e replicação viral. Tá? Então, começando com a definição, são agentes infecciosos acelulares, eles não têm um maquinário celular para produzir novos vírus, por isso precisam infectar uma célula específica. Tá? São feitos basicamente de duas estruturas, que são as proteínas e o material genético, que pode ser o DNA de fita simples, o DNA de fita dupla, o RNA de fita simples ou o RNA de fita dupla. Tá? Essa condição de precisar de uma célula hospedeira para poder se replicar confere a eles uma característica importante, que são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, fora da célula eles não fazem mal algum. Tá? Só ao penetrar na célula é que eles conseguem fazer essa replicação. Tá? Ele não tem metabolismo, não tem as organelas para isso. Tá? E além do capsídeo, que é essa capa protetora que envolve o material genético, alguns vírus, os chamados vírus envelopados, eles têm uma camada protetora feita de lipídios. No vídeo passado falamos um pouco sobre as proteínas que ficam ao redor do capsídeo. Dentre elas falamos das hemaglutininas e das neuraminases, que têm funções muito importantes nesse parasitismo viral. As hemaglutininas têm a função de colocar o vírus para dentro da célula, enquanto que as neuraminases têm a função de fazer com que o vírus possa sair da célula. Tá? Então essa nomenclatura viral ela leva em consideração essas duas proteínas. Por isso H1N1, H2N3, porque leva em consideração essas duas proteínas. E ao contrário do que muita gente pensa, o H1N1, o H2N1, ele não é originado do H1N1. Tá? Essa ordem se dá por ordem de descoberta. Então, se eu tenho H1N1, a próxima hemaglutinina que eu descobri vai ser H2N1. E assim também funciona com as neuraminases. Bom, falar um pouquinho da história dos vírus. Né? Então, ela tem início no final do século XIX, em 1883, com Adolf Meyer, tá? Que, ao observar uma mudança na folha de uma planta chamada tabaco, né, das folhas do tabaco, ele percebe que, ao macerar essas folhas, o extrato produzido por essa maceração continuava a contaminar outras folhas de tabaco. Tá? Então, ele acreditou que havia ali, naquele extrato, um organismo muito pequeno, que ele achou que fosse bactéria, e que passava pelos filtros existentes na época. Tá? Então, um outro cientista, o Dmitry Ivanovsky, ou Ivanovsky, né? não sei por que esses caras têm um nome tão difícil, também, a partir dessa maceração, chegou à mesma conclusão que ele. 5 anos depois, aí vem mais um nome difícil, que é um holandês, o Martinus, meu chapa, meu amigão, tá? Ele percebeu que na produção desse extrato, o patógeno só se reproduzia em um hospedeiro. Ele não se desenvolvia, por exemplo, in vitro, em placas de Petri. Tá? Então ele passou a adotar o pensamento de que ali havia sido descoberto um novo organismo. Tá? E o Andrew Stanley, apenas mais de 50 anos depois vocês façam as contas aí, ele cristalizou o vírus e pôde observá-lo em um microscópio eletrônico. Bom, essa pergunta talvez nunca deixe de ser feita quando falarmos de vírus. Né? Então, para você, o vírus é ou não é um organismo vivo? Bom, aí vai depender muito da sua forma de enxergar o que é vida. Né? Então, pela teoria celular, os vírus eles não são seres vivos porque não têm célula. Mas outros pensamentos dizem que sim, são seres vivos porque têm material genético. Tá?
Com relação à classificação, nós vamos ter alguns tipos que levam em consideração o material genético presente. Então nós temos o DNA, já falamos no slide passado, que pode ser envelopado quando o capsídeo for envolvido por uma membrana lipídica da célula hospedeira que ele infectou, ou quando ele não tem esse envelope lipídico, ele é chamado de capsídeo desnudo ou nu. Tá? No RNA, ele pode ser de cadeia positiva, de cadeia negativa ou um retrovírus. Os de cadeia positiva, eles têm uma vantagem porque eles podem funcionar como RNA mensageiros. Eles atuam diretamente no ribossomo da célula hospedeira para que essa célula hospedeira possa produzir novas partículas virais. Produz um molde, um RNA negativo, para que esse RNA negativo também produza novas partículas, novas cadeias de RNA positivo. Tá? Então, tanto a cadeia positiva quanto a cadeia negativa, ela produz um molde, já que é uma fita simples. Né? Então, eles precisam de uma outra fita para que essa fita seja o molde para a fita original. Tá? Na cadeia negativa, ela não tem a capacidade de atuar nos ribossomos. O que é que ela faz? Ela produz uma fita complementar, uma fita de cadeia positiva. Essa cadeia positiva ela vai atuar nos ribossomos da célula para produzir as proteínas virais, além de também servir como molde para uma cadeia negativa. Certo? Os retrovírus, eles também são de RNA e possuem uma enzima, a transcriptase reversa, que irão produzir cadeias de DNA que irão se incorporar ao material genético no núcleo da célula hospedeira. Os ciclos de reprodução viral, os ciclos reprodutivos, eles são de dois tipos, dependendo do estado como a célula vai ficar após essa replicação viral. Tá? Então nós temos o ciclo lítico, que é quando a célula ela é rompida a sua membrana e aí espalham-se novos vírus. E o ciclo lisogênico, em que a célula permanece viva, mas com o vírus ainda em seu interior. Bom, aqui nós temos um modelo de uma replicação viral dentro de uma célula hospedeira. Então aqui nós temos o vírus, né, com as suas partículas virais aqui ao redor. No coronavírus, só para falar um pouco sobre o corona, nós temos aqui as proteínas S, que dá aquela aparência de coroa, por isso o nome coronavírus. Tá? Então essas proteínas virais se ligam a receptores na membrana da célula hospedeira. Esse vírus é endocitado e colocado dentro de uma vesícula. Né? Como qualquer material estranho, a célula ele é colocado dentro de uma vesícula. Nessa vesícula irá ser aumentado o pH para tentar destruir o vírus. Esse vírus consegue sair dessa vesícula e lançar o seu material genético, né? Nesse caso aqui é o RNA, no citoplasma da célula, citoplasma livre da célula. E esse RNA ele vai criar um molde, como falamos no slide passado. Ele vai criar um molde, esse molde servirá como RNA mensageiro, que vai atuar nas proteínas, nos ribossomos para produzir novas proteínas. Nesse caso, esses ribossomos estão lá no retículo endoplasmático, que passa a ser chamado de rugoso, né? O retículo endoplasmático rugoso, para que haja a produção das proteínas virais, tá? E outros moldes do material genético também serão produzidos para que eles possam ser inseridos nos novos vírus produzidos. Esse material genético aqui vai ter que ser igual ao material genético deste vírus aqui, tá? Que é o vírus mãe, por exemplo. E aqui são os vírus originados da replicação desse vírus aqui. Então, esses vírus, ao saírem, eles levam uma parte da membrana, tá, da célula, por isso o nome envelope. São envelopados com essa gordura, com esse lipídio da célula. Tá? E essa característica, essa composição viral, ela é importante para quando esse vírus aqui infectar uma nova célula, essa membrana lipídica se funda
com a membrana da célula seguinte. Tá bom? Bom, falar um pouquinho só do ciclo lítico. Tá? Esse ciclo lítico, vocês já sabem, ele mata a célula, porque acontece a lise da membrana e aí a liberação de novos vírus. Tá? Então, o vírus ele injeta seu material genético, faz com que a célula produza as proteínas virais, essas proteínas virais formam novos vírus e aí são tantos vírus que a célula estoura, liberando mais vírus para infectar novas células. Né? Então, as bactérias, assim como nós, elas também têm estrutura de defesa. Quando ela faz a mutação, algumas estruturas dessa mutação favorecem a defesa que essa célula tem, né, que a bactéria tem para se proteger dos vírus. Tá? Então, algumas enzimas são criadas nessas mutações para que não haja a replicação viral. Tá? Okay? Então aqui nós temos uma comparação entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, há o rompimento da membrana, como já foi dito, inserção do material genético viral na bactéria, produz mais vírus, e esses vírus são liberados a partir da lise da membrana da célula hospedeira. No ciclo lisogênico, a inserção do material genético viral no DNA da célula hospedeira não causa a sua morte. Tá? Quando essa célula se dividir, ela levará o material genético do vírus para as suas células filhas. Tá? Bom, você pode estar se perguntando se há alguma vantagem no ciclo lisogênico. Tá? A bactéria também ela tem uma certa vantagem com relação a adquirir um novo material genético do vírus, né? O bacteriófago. Tá? Porque elas passam a se tornar imunes a bacteriófagos da mesma espécie, cerca de, eu acho que são 7 ou 9 tipos de bacteriófagos. Então, quando uma bactéria ela se associa a uma espécie de bacteriófagos, ela fica imune àquele tipo de bacteriófago. Tá? Essa associação com DNA viral também pode trazer características novas, como a toxina na bactéria, a toxina botulínica do Clostridium, que é codificada a partir de um gene de bacteriófago, tá? De um profágo. Okay? E também tem a questão da transdução bacteriana, né? Aquele método de reprodução das bactérias para formar novas bactérias. Para ilustrar um pouco sobre a cadeia positiva e negativa e retroviral, então eu trouxe aqui um desenho para vocês, para que a imagem possa ficar com a imagem é mais fácil, né, memorizar. Então, nos vírus de cadeia de RNA positivo, eu tenho aqui a fita simples de RNA. Ela cria um molde, tá? Que é um molde aqui, certo? Nesse caso, o molde é um RNA negativo. Lembre-se, começou com RNA positivo, de cadeia positiva. E esse RNA de cadeia positiva, ele precisa fazer um molde para que possa produzir uma outra partícula idêntica a essa de RNA positivo. Então ele produz um RNA negativo, tá? Tá aqui o RNA negativo. Esse RNA negativo, ele vai ter a função de produzir mais RNA positivo, tá? E esses RNAs positivos, além de entrar na composição de mais vírus, eles vão atuar na síntese das proteínas virais. Tá? Então, cadeia positiva, molde negativo, para produzir mais cadeia positiva e assim síntese de proteínas virais e composição de novos vírus de cadeia positiva. Os de cadeia negativa, eles vão também criar um molde, já que eles não têm a função de funcionar como RNA mensageiro, eles vão produzir uma cadeia positiva. Lembrem-se que aqui, a cadeia positiva, ela tem a capacidade de
atuar nos ribossomos da célula e o R negativo não. Então, para isso, ele é esperto, vai produzir o RNA positivo para que esse RNA positivo atue na síntese proteica e também atue como molde para mais RNA negativo. Tá? E esse RNA negativo entra na composição de novos vírus de cadeia negativa. Tá? O retrovírus ele funciona de uma forma bem diferente, porque ao invés dos seus antecessores aqui, né, na explicação, eles vão, a partir de uma molécula de RNA, produzir uma molécula de DNA, a partir de uma enzima em seu interior, chamada transcriptase reversa. Alguns retrovirais atuam inibindo a ação dessa enzima, certo? Retrovirais, por exemplo, alguns coquetéis que combatem o vírus HIV. Tá? Então, esse DNA, que agora foi produzido a partir de um molde de RNA, tá? Ele vai produzir mais RNA viral para que esse RNA viral produza as proteínas. Então, tudo tem uma finalidade, tudo tem um objetivo, que é produzir esse RNA para que ele tenha função de RNA mensageiro e atue nos ribossomos da célula, para que a célula possa entender que proteínas ela vai produzir para entrar na composição de novos vírus. Bom, os vírus são parasitas bastante eficientes. Eles procuram infectar da melhor maneira possível, a partir de dispersões como jatos de espirro, de tosse, na fala, tá? Secreções como um todo, e conseguem sobreviver fora do corpo, fora da célula, por um determinado tempo, dependendo do tipo de vírus. Tá? Então, quando eles chegam a um organismo, eles vão ter que ultrapassar barreiras de proteção natural do corpo. A pele, por exemplo. Tá? Então, eles têm mecanismos para isso. Eles podem escapar do controle das células do sistema imunitário e podem matar células importantes do nosso corpo, dependendo do tipo de vírus. Certo? Um outro mecanismo da patogênese viral é desencadear uma resposta imune muito forte. Que essa resposta imune inflamatória ela vai debilitar ainda mais o organismo para que o vírus consiga produzir mais e mais vírus para a sua futura infecção. Tá? Essa inflamação viral ela tem duas consequências importantes, que é a natureza da interação vírus-hospedeiro, que o vírus ele pode se ligar a diferentes tipos de organismos, certo? Mamíferos, aves, tá? E a resposta do hospedeiro à infecção também é uma característica importante, já que é essa resposta do hospedeiro que vai definir se o cidadão, se o organismo, se o animal, se o vegetal vai conseguir sobreviver a essa infecção viral. Bom, pessoal, então terminamos nossa aula de vírus. Foi uma aula um pouco mais rápida do que a anterior. Tá? Vocês não ficarem tão cansados e cansadas. Mas a resolução de exercícios, tem sites muito bons que vocês podem buscar, vídeos no YouTube. Okay? Se gostou, você se inscreve aqui, ativa esse sininho aí, que eu nem sabia para que servia, mas assina coloca aí o sininho para ativar, para quando tiver um vídeo novo, vocês possam ser notificados. Tá? Então fica fácil a comunicação entre nós. Comente, diga aí o que foi que você achou. Pode perguntar também aqui nos comentários. Tá? Que semanalmente faremos essas mesmas aulas, elas serão gravadas. E em outras aulas nós faremos as famosas lives. Tá? Eu não vou querer competir com o pessoal do sertanejo nem do forró, mas nós vamos tentar fazer um horário diferente para que vocês possam aproveitar todas as nuances aí da quarentena, certo? Então, se inscreva, comente e ative aí as notificações. Um abraço.